Hoje nós estamos começando essa série de mensagens, Venha o Teu Reino. Durante os 4 domingos de outubro, nós vamos falar sobre esse tema, Venha o Teu Reino. E hoje nós vamos falar, Venha o Teu Reino sobre a minha casa. E outro dia nós vamos falar, Venha o Teu Reino sobre a igreja. Outro dia nós vamos falar, Venha o Teu Reino sobre as minhas finanças. Venha o Teu Reino sobre os meus relacionamentos. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema, Venha o Teu Reino sobre a minha casa. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 10. Mateus 6, 10. Naquela oração que Jesus ensinou. Naquela oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Versículo 10, venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o Teu reino. Irmãos, olha só, o reino de Deus é um dos temas centrais da mensagem de Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, é impossível não perceber o quanto Jesus falava sobre esse assunto. Quando você lê os evangelhos, que é onde relatam a história de Jesus, o ministério terreno de Jesus, é impossível não perceber o quanto ele falava sobre esse assunto. Tudo que Jesus fazia apontava para o reino de Deus, ou para o reino dos céus. Todos os seus ensinamentos, todos os ensinamentos que Jesus deixou, tinham o reino de Deus como foco. Tinham o reino de Deus como foco. Por isso Jesus incluiu a vinda, esse pedido da vinda do reino de Deus, nesse modelo de oração, ou nesse modelo da oração que ele ensinou aos seus discípulos. E com isso, Jesus está revelando a importância do reino para todos aqueles que desejavam segui-lo. Preste atenção, não há como desejar seguir a Jesus, se não desejarmos o reino de Deus, se não desejarmos o reino dos céus. Então, quando Jesus traz esses ensinamentos, quando Jesus põe o foco e põe como foco da sua mensagem, dos seus ensinamentos, ele põe como foco o reino de Deus, ele está querendo dizer, olha, para quem quiser me seguir, precisa entender o valor do reino dos céus. Precisa entender o quanto para mim o reino dos céus é importante. Além de Jesus ensinar sobre o reino de Deus de forma direta, quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus também utilizava muitas parábolas. E as parábolas nada mais são do que histórias do dia a dia, histórias simples, mas com significados profundos. E Jesus fazia isso para ilustrar a todos os seus ouvintes a natureza do reino. Quando nós olhamos para Jesus e para o ministério de Jesus, meus irmãos, não tem como deixar passar despercebido. Jesus falava sobre o reino de seu Pai o tempo todo. Jesus falava sobre o reino de seu Pai o tempo todo. Geralmente ele começava uma parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor. O reino dos céus, constantemente, Jesus está apontando para o reino de Deus, para o reino dos céus. Então Jesus falava constantemente, o tempo todo, sobre o reino de seu Pai. No entanto, nós não falamos. No entanto, nós não damos tanto ênfase, ou tanta ênfase, ao que Jesus dava. Nós falamos sobre igreja, nós falamos sobre religião, mas pouco ou nada sobre o reino de Deus. Falamos muito sobre muitas coisas. Falamos sobre religião, falamos sobre igreja, mas falamos pouco ou quase nada sobre o reino de Deus. Jesus não. Jesus estava sempre falando do reino. Sempre falando do reino dos céus, o reino de Deus. E quando ele vai ensinar o conceito da oração,
quando Jesus vai mostrar para os discípulos o que é importante, ou qual o conteúdo é importante para uma oração, ele inclui o pedido do reino de Deus. Venha o teu reino. Ele diz, portanto, vós orareis assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas afinal, o que é o reino de Deus? Primeiro a gente precisa pensar o que é um reino. Um reino nada mais é do que um sistema de governo. O reino é diferente de uma democracia ou de uma república, onde o poder é exercido por representantes eleitos pelo povo, sem poder absoluto. Sem poder absoluto. Embora nós demos a algumas pessoas o direito de exercer um poder, esse poder não é absoluto. Nós vivemos num país democrático, republicano, né? Mas nós vivemos. Nós hoje fomos às urnas escolher os representantes de Corumbá. O Brasil todo foi às urnas hoje para escolher quem eles estão dando direito ou avalizando para que essas pessoas se tornem os governantes dos municípios. E, obviamente, mais uma vez, eu digo que na teoria, vamos por esse campo, na teoria, esses governantes não têm poder absoluto. Então, embora o reino seja um sistema de governo, ele é diferente. É diferente desse modelo de governo republicano, democrático, enfim. Um reino é diferente. Quando nós pensamos em um reino, a autoridade sim está concentrada na figura de uma pessoa, na figura de um rei, na figura de um monarca. Então preste atenção, Jesus está dizendo o quê? Venha o teu reino. Portanto, se existe um reino, existe um rei. Existe um território e existem pessoas que habitam ali. Quantos estão comigo? Se existe um reino, Jesus falou o tempo todo sobre um reino, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Quando ele ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso, ele diz, orem dizendo, venha o teu reino. Então, se existe um reino, eu não posso só querer o reino, sem entender que esse reino é governado por um rei. Para esse reino existir, ele precisa de um território e precisa de pessoas que habitam ali. Mais uma vez, em um reino, o rei é soberano. Em um reino, o rei é soberano. Ele não precisa consultar ninguém. Em outras palavras, a sua vontade se torna lei. Nós podemos dizer que em um reino, a palavra do rei é lei. Tem alguém aqui comigo? Nós oramos e dizemos, Senhor, venha o teu reino. Nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo, Senhor, eu aceito o teu governo, a tua forma de governar. Nesse governo, o Senhor manda, e eu não tenho o direito de reclamar, ué. Nesse modelo de reino, quando eu digo, venha o teu reino, quando eu aceito o reino de Deus na minha vida, eu estou aceitando o governo de Deus. Mais uma vez, se existe um reino, existe um rei, um território e pessoas que habitam ali. Mais uma vez, em um reino, o rei é soberano e a sua vontade se torna rei, se torna lei. Em um reino, a palavra do rei é lei. Então vamos lá, se um reino é uma nação sob o governo de um rei, significa que o próprio rei estabelece os padrões para aquele país. Preste atenção. Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus, estamos falando sobre a vontade de Deus. Quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a
tua vontade, nós estamos abrindo mão da nossa vontade, para que a vontade dele se estabeleça onde? Na terra, como é no céu. Quando nós dizemos, venha o teu reino sobre a minha casa, nós estamos convidando o governo de Deus a assumir o controle e reconhecendo que o jeito dele é melhor do que o nosso. É sério. Isso é sério. Quando eu oro dizendo, venha o teu reino sobre a minha casa, não é um pedido. Não é um pedido. É uma entrega. Quando eu digo, venha o teu reino, eu não estou fazendo um pedido. Eu estou fazendo uma entrega de controle total. Quando Jesus dizia, o meu reino não é desse mundo. Ele estava dizendo, eu não sou dirigido ou conduzido por esse sistema. Ele diz, não sou dirigido pela minha vontade. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele está dizendo, sobre mim tem um rei. E esse rei é o Pai nosso, que está no céu. Preste atenção, meu irmão. Por que Jesus nos ensina, então, a orar, venha o teu reino? Primeiro, porque o reino de Deus sempre foi para Jesus uma prioridade. Porque o reino de Deus sempre foi para Jesus uma prioridade. O que isso significa? Que Jesus estava sempre se submetendo à vontade do Pai. Você consegue entender, meu irmão, que coisa maravilhosa isso? Porque Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino. Porque ele disse, para mim, o reino de Deus, o reino dos céus é prioridade. Se eu vim a este mundo para trazer a cultura dos céus, se eu vim a este mundo para estabelecer nessa terra a cultura, se eu vim neste mundo para trazer o reino de Deus para essa terra, isso é prioridade. Ele está dizendo, se é prioridade para mim, precisa ser prioridade para vocês. Tanto que ele vai dizer no Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 6 e versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o quê? O reino. Buscar o governo de Deus. Buscar o comando, a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus encontra aquela mulher no poço, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e quando ele começa a conversar com aquela mulher, enquanto os discípulos haviam ido na cidade para comprar comida, quando aqueles homens chegam de volta, eles dizem, mestre, trouxemos aqui o que comer. Ele olha para aqueles homens, para aqueles discípulos e diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus estava falando de prioridade. Se para Jesus o reino de Deus, o reino dos céus era prioridade, para nós não pode ser diferente. Nós também precisamos colocar Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. Nós também precisamos desejar que o reino de Deus, a cultura dos céus, nós também precisamos desejar que o reino dos céus, que o reino de Deus se torne prioridade na nossa vida. Nós também temos que buscar a vontade de Deus. A minha comida, Jesus disse, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem a vontade de Deus, busquem conhecer esse movimento de Deus, do reino celestial, do reino de Deus. Ele diz, busquem conhecer esse movimento, para que esse mover desse reino se torne também algo real neste mundo que vocês habitam. Às vezes nós estamos orando, dizendo, Senhor, me leva para o teu reino, e Jesus está dizendo, eu quero que vocês estabeleçam o reino de Deus, estabeleçam a cultura dos céus, o reino dos céus. E nós só vamos fazer isso quando o reino de Deus, quando o reino dos céus for para nós uma prioridade.
Senhor, essa é a minha vontade, mas eu estou percebendo que a minha vontade está em desacordo com a tua vontade. Então, entre a minha vontade e a tua vontade, eu prefiro ficar com a tua vontade. Entre os meus desejos e os teus desejos, eu prefiro ficar com os teus desejos, porque segundo o que diz segundo o que diz Deus pela boca do profeta Jeremias, porque eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal. Às vezes nós conhecemos tantos versículos da Bíblia, mas nos esquecemos de assumi-los, de praticá-los, de tomar como verdade, como uma realidade para a nossa vida. Nós dizemos, Deus sabe o que é melhor para mim, mas a gente pega e vai fazer o que a gente acha que é melhor para a gente. Nós corremos desesperados, nós não esperamos uma resposta de Deus, nós não buscamos uma resposta de Deus, nós achamos que é perder tempo, nossa, Deus está demorando demais. Ou às vezes nós até conhecemos a vontade de Deus pela própria palavra, mas nós dizemos, não, mas isso aí é pesado demais, ou isso não combina comigo, ou não está de acordo com aquilo que eu imagino. Porque Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino? Primeiro, porque o reino de Deus sempre foi para Jesus uma prioridade. Lembra do Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando Jesus envia os 70 discípulos para irem por toda a cidade, o precedendo? O texto diz que quando eles voltaram, aqueles homens voltaram admirados, dizendo, Senhor, até os demônios foram expulsos em teu nome. Quando os demônios manifestavam, nós dizíamos, sai demônio em nome de Jesus, os demônios iam embora, os demônios obedeciam. Jesus disse, não fiquem tão ludibriados, não fiquem tão felizes, tão maravilhados, pelo fato dos demônios se submeterem à ordem que vocês estavam dando, à autoridade que eu dei a vocês. Antes de tudo, que o coração de vocês esteja alegre, feliz e satisfeito, por terem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo, o reino dos céus é mais importante. Ele faz parte, curar enfermos, expulsar demônios, repreender, tudo isso faz parte do reino de Deus, é verdade. Jesus veio estabelecer o reino de Deus, e Ele também estabeleceu o reino de Deus através das curas, das libertações. Ele também estabeleceu o reino de Deus através dos sinais e dos milagres. Ele está dizendo, mas essas coisas não podem ser mais atraentes para vocês do que viverem uma vida totalmente consagrada e dedicada a mim. Ele diz, a prioridade é estabelecer o reino. Ele diz, eu tenho como prioridade, a minha comida é fazer a vontade de Deus, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Porque Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino? Segundo, porque o reino de Deus sempre foi para Jesus uma questão de urgência. Sempre foi para Jesus uma questão de urgência. João capítulo 5, versículo 17, ele diz, meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ele dizia, porque o reino de Deus é urgente. Ele diz, o reino de Deus não é estático, é dinâmico. O reino dos céus é dinâmico. Você não precisa ficar orando, Senhor, eu devo perdoar. Não, você tem que perdoar. Você nem precisa perguntar para Jesus, já está aqui. Deus, eu tenho que amar, você nem precisa perguntar se tem que amar, você tem que amar, vá e ame. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não, Jesus não disse, se o teu inimigo tiver fome, fica rindo da cara dele, rogando praga, dizendo bem feito, porque ele se levantou contra um ungido, ai daquele que tocar em mim, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Jesus está dizendo, não, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Esse é o reino de Deus. Esse é o estabelecimento do reino de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. Então o reino de Deus, porque para Jesus o reino de Deus sempre foi uma questão de urgência. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele vai dizer, a colheita é grande, mas os trabalhadores... Eu acho maravilhoso esse texto. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Tem muita gente que gosta só dessa parte. Mas o versículo continua. Vão. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Ao mesmo tempo que ele pede que orem
Ele os envia. Jesus não está dizendo o seguinte: olha, fiquem orando e esperando que alguém se levanta para fazer. Ele diz: orem, peçam ao Senhor da seara que envie. Talvez alguns de nós esfregaríamos as mãos e dizendo: opa, ainda bem que não é comigo. Porque Jesus mandou orar para o Pai enviar outros. Aí Jesus diz: vão. Parem, não é para orar, para enviar outros? Vão indo e orando. Vão indo, trabalhando e orando, para que mais trabalhadores se levantem. Porque se imagina, se já não tem e a gente ainda vai ficar sentado? Eu não estou bravo, quem está ouvindo aí. Foi sem querer. Imagina só, irmãos. Se já é urgente estabelecer o reino de Deus, se já é urgente o reino dos céus, estabelecermos uma cultura dos céus na terra, imagina se a gente vai ficar sentado, nós somos tão pouquinho, vamos orar para Deus levantar mais. O negócio é urgente, é caráter de urgência. Por que Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino? Porque para Jesus, o reino de Deus sempre foi uma prioridade. Em que lugar está o reino dos céus na tua vida, o reino de Deus na tua vida? E o reino de Deus tem a ver com a vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não existe reino sem vontade, sem a vontade do reino, ou a vontade do rei prevalecendo. Não existe reino sem a vontade do rei prevalecendo. Se eu oro, venha o teu reino, mas eu não deixo que a vontade de Deus prevaleça, pode ser qualquer coisa. É religião, é igreja, mas não é reino. Porque quando é reino, há uma submissão, uma entrega à vontade dele. Por que Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino? Porque o reino de Deus sempre foi para Jesus uma questão de urgência. Não dá para esperar. Eu vou jejuar primeiro, pastor. Eu gosto quando os irmãos vêm, primeiro, pastor, eu vou me consagrar. Você já não está consagrado. Você já não está separado. Porque estar consagrado é estar separado. Você não está separado? Não entendo. Porque a vida do crente é uma vida de santidade, de consagração. Pastor, dá para o senhor vir aqui orar, porque o vizinho está endemoniado aqui e eu não estou em consagração. Como assim? Como assim? A vida do crente é dessa forma. É uma vida consagrada, é uma vida separada. É assim que o reino de Deus se estabelece. Pedro e João estão subindo para a oração no templo. O paralítico diz: ei, vocês dois aí, dá uma moeda aí. Pedro e João param, olha para nós. O cara pediu sem sequer olhar para eles. Ei, olha para nós. Quando aquele mendigo olha, Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Ele estava indo para a oração. Ele não falou: espera um pouquinho que eu vou ali orar, já volto. Imagina se ele estava indo orar, já levantou um paralítico. Imagina depois da oração, o que esse homem não fez. É o reino de Deus se movimentando, é o reino de Deus se manifestando. É o reino de Deus em movimento, é isso que nós precisamos entender. Quando o reino de Deus é prioridade, quando o reino de Deus é urgência para mim. Porque Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, porque o que existe no céu é para ser liberado na terra. Não, você não entendeu. Porque Jesus disse: orem, venha o teu reino, porque tudo que existe no céu é para ser liberado na terra. Está autorizado, ele já autorizou. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, ele estava dizendo: o caminho está aberto, os céus estão abertos. Nós cantamos: deixa o céu descer. Nós cantamos: deixa o céu descer. Então entenda, o reino de Deus,
Por que Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino? Porque Ele quer que tudo que existe no céu seja liberado na terra. Mateus capítulo 16, versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Entenda, o céu é o nosso modelo. Tem pouco crente aqui hoje. O céu é o nosso modelo. Por que ele diria, orem, venha o teu reino? Mais uma vez, venha o teu reino não é um pedido, é uma entrega. Senhor, venha o teu reino. Eu não estou pedindo para que as coisas se manifestem. Eu estou dizendo, Senhor, eu estou te entregando tudo. E entenda, quando você entrega tudo, você está apto a se tornar nas mãos de Deus um instrumento que Ele espera que você seja, para o qual Ele te fez. Você precisa entender isso. O reino de Deus entre nós significa viver pelos padrões desse reino. Entenda, viver o reino de Deus entre nós significa implantar a cultura dos céus. Não é uma manifestação sobrenatural simplesmente, são os valores do reino de Deus manifestados através de nós. Quando nós oramos, venha o teu reino, não é uma atitude passiva que tomamos, pelo contrário, é um pedido ou uma entrega para que em nós e através de nós, o reino de Deus seja conhecido por todos. A gente faz um esforço para dizer para as pessoas, vai lá na igreja, eu queria que você fosse na igreja comigo. Se nós estivéssemos manifestando o reino dos céus, as pessoas diriam, aonde será que ele está indo? Aonde será que ela está indo? Vou segui-lo, vou segui-la, porque alguma coisa diferente eles têm. Quando você entrasse na igreja, na hora do louvor, olhasse para trás, você ia dizer, ué, como é que você veio parar aqui? Eu não aguentei, tive que seguir você, porque tem algo na tua vida que se expressa diferente. A gente não acredita nisso, né? Não acredita nisso. Tem uns crentes que não acreditam nisso. Preste atenção, meu irmão. Quando oramos, venha o teu reino. Não é, Senhor, venha o teu reino, a gente deita para o lado e espera que a coisa aconteça. Quando a gente diz, venha o teu reino, nós estamos dizendo para Deus, em mim e através de mim, que tudo que há nos céus se manifeste na terra. Tudo que há no céu se manifeste na terra. Amor, compaixão, misericórdia, graça, abundância, tudo que há nos céus se manifeste na terra. As pessoas começaram a sentir, ver em nós e experimentar através de nós. Como nós podemos manifestar o reino de Deus em nossa casa? Cultivando a vida espiritual em família. Como nós podemos manifestar o reino de Deus em nossa casa, cultivando a vida espiritual em família? Nós precisamos criar um ambiente dentro de casa onde a espiritualidade é praticada. Nós precisamos criar um ambiente através da oração, da leitura, através dos louvores entoados na televisão, no rádio, no celular. Essas coisas são fundamentais para trazer o reino de Deus à nossa casa. E quando o reino de Deus está presente, o temor é reverenciado. Ah, pastor, mas lá em casa nem todo mundo é, só eu sou. Ah, pastor, é que lá em casa, comece por você. Faça-os ver o que é importante para você. Eles te veem lendo a Bíblia? Se eles não estiverem lendo a Bíblia, para eles a Bíblia não é importante para você. Como que o reino de Deus se manifesta? Com as nossas práticas, com as nossas atitudes. Eles te veem cantando, louvando a Deus, eles te veem ouvindo louvor, vendo uma mensagem na televisão, no YouTube, ouvindo as pregações aqui da igreja, no aplicativo no YouTube. Eles te veem agindo com graça dentro de casa, não é com piada, é com graça, com favor. Preste atenção.
Ah, pastor, mas é que lá em casa só eu, ninguém é. Então, é por isso mesmo. Por isso que Jesus já te trouxe. Porque através de você, Ele quer chegar em toda a tua casa. O reino de Deus vai se estabelecer na tua casa através dos movimentos espirituais que você vai fazer. Você é o apaziguador, você é aquele que manifesta o amor, que manifesta a graça, você é aquele que manifesta o perdão, você é aquele que está sempre pronto a se desarmar primeiro. Como, pastor, nós podemos manifestar o reino de Deus na nossa casa, cultivando a unidade e o amor incondicional. Um lar onde o reino de Deus chegou é marcado por essas duas características: unidade e amor incondicional. As relações familiares podem ser transformadas pelo amor de Cristo, vivido de forma incondicional dentro de casa. Escuta, o nosso lar é o lugar onde o amor de Deus ou o amor se manifesta de forma prática. É lá que nós somos afiados, irmãos. Alguém já disse que nós somos mais feridos pelas pessoas que estão mais próximas a nós. Porque são as pessoas próximas que vão nos afiando. Nós vamos afiando as pessoas e as pessoas vão nos afiando. Por quê? Porque são com as pessoas próximas que os conflitos doem mais, que as dores são mais profundas, pois é da mesma intensidade dentro de casa que o amor incondicional precisa ser manifestado. Às vezes a gente perdoa o cara lá no campo que deu um carrinho, que deu uma entrada na canela. Às vezes a gente perdoa com o colega de trabalho, o cara chega e fala: "Ô, você me desculpa aí porque eu fiz isso." Não, tá bom, não, esquece. Mas em casa não. Em casa a gente vai guardando aquilo, parece que a gente quer punir as pessoas. A gente quer punir quem nos ama. Exatamente dentro de casa. Exatamente no contexto de família. Parece que a gente tem prazer em punir as pessoas que mais nos amam, e a gente libera muito fácil as pessoas que talvez nem façam parte da nossa vida, passaram por ela em algum momento. Como eu posso manifestar o reino de Deus na minha casa? Terceiro e último, trazendo cura e restauração. Quando o reino de Deus chega, o reino de Deus traz cura e restauração para os corações quebrantados e para famílias destruídas. Jesus pregava o reino de Deus e curava ao mesmo tempo. Ele pregava e curava aqueles que estavam doentes e oprimidos. Como que eu estabeleço o reino de Deus? Eu nem estou colocando oh meu Deus, nessa nossa conversa, as questões de disciplinas espirituais. Eu não estou nem dizendo aqui, nem entrando hoje eu estou ruim de palavra. Na seara da oração. Ora muito. Estou falando de coisa mais prática. Perdoar, amar incondicionalmente, respeitar, cuidar, se dedicar. O reino de Deus se estabelece na terra, a cultura do céu se estabelece na terra, quando ela se estabelece dentro de nós em primeiro lugar. Em nós primeiro e através de nós depois. Eu quero que você entenda. Hoje nós vamos orar: venha o teu reino, pode pôr lá. Venha o teu reino sobre a minha casa. Mas não é a gente dizer: Senhor, manda um fogo lá. Senhor, manda um negócio lá. Não. É você, sou eu, somos nós, levarmos para dentro da nossa casa a cultura do reino. Levarmos para dentro da nossa casa a vontade de deixar reinar dentro do nosso lar esse rei.
É nós sujeitarmos a minha vontade, pastor, minha vontade de pegar meu filho, meu marido, minha mulher, pastor, minha vontade de... Então, essa é a tua. A tua tem que morrer. Para que o reino de Deus se estabeleça na tua casa, a tua vontade tem que morrer. E a vontade de Deus tem que prevalecer. É você dizer, seja sincero com Ele. Senhor, eu estou com vontade, o Senhor sabe. Não, se eu pudesse, mas eu não quero a minha vontade. Eu quero a tua. Porque o Senhor é o Rei. Se eu quero que o reino venha, o Rei precisa vir junto. Fique de pé no seu lugar.